Este é só o começo. Você prefere morrer pegando ebola ou sendo atropelado por uma carreta? Muita gente fala, eu prefiro morrer atropelado por uma carreta. Não, o ebola é melhor, um vai ter diarreia, outro vai se espatifar. Os dois são inadequados para um país que precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo. Porque o Lula fez campanha falando o seguinte, olha, se eu perder, o Bolsonaro fica. E o Bolsonaro, se eu perder, o Lula volta. E ninguém explicou assim como é que o Brasil vai ser, nos próximos 30 anos, uma nação independente e poderosa que vai sentar com China, Índia, Rússia e Estados Unidos na mesa para definir o que importa no mundo. Porque esse é o papel do Brasil. O Brasil, nesse sentido, carece de um sonho, de uma proposta. E aí esses caras chegam ao poder, se juntam com o Centrão e participam dos mesmos escândalos. Quando eu pego o escândalo do Banco Master, virei especialista em Banco Master. Se for entrar no detalhe, ele começa com o PT da Bahia, o escândalo, que é o cara de sexta. É um produto que é surgido com o PT da Bahia. E aí ele cresce nacionalmente dentro do governo Bolsonaro, através do lobby feito com Ciro Nogueiras e gente daquele governo. Houve um decreto de 2022 do João Roma, que estava no governo Bolsonaro, uma MP, que aumenta a possibilidade de descontos em crédito consignado, que aumenta o crédito sexta. Inclusive a CPI do INSS checou isso. Esses descontos malandros que estavam acontecendo rolaram em cima também de uma MP que saiu do governo Bolsonaro. No governo do Tarcísio e no governo do Ratinho, tô falando agora de direita, né? O Tarcísio como consequência do Bolsonaro, rolou ali uma privatização de EMAI envolvendo Nelson Tanuri e a turma do Banco Master, que até agora não dá para explicar, tá? Assim, aquilo é bem criminoso. Aquilo é parte integrante do escândalo do Banco Master. Isso é a parte que concerne o bolsonarismo. Aí, agora a gente vê lobby dentro do governo Lula, da parte do Banco Master, ministros do governo Lula, que foram ministros do STF como o Lewandowski, recebendo dinheiro do Banco Master. O Guido Mantega claramente recebia um contrato de consultoria para, vamos ser sinceros, vou tomar processo, mas para supostamente abrir acesso ao Vorcar ao Lula, né? Porque ele inclusive apresenta o Vorcar ao Lula. E então o que eu quero dizer? Certos escândalos de corrupção aconteceram nos dois governos, os mesmos escândalos. Então eu vou ficar diferenciando? Não, o Brasil precisa de algo muito diferente. Muito diferente. O PT aparelhou o STF, o Bolsonaro queria usar as Forças Armadas a favor dele. É sempre a mesma coisa. Só muda o estilo, entendeu? Um aparelha via Forças Armadas. Como foi o caso do Bolsonaro, quis usar a Polícia Federal para proteger ele, a turma dele e perseguir inimigos. Eu fui perseguido pela BIM do Bolsonaro. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, foi de maneira ilegal monitorado pela BIM. Coisas de regime venezuelano. O Bolsonaro fazia. E o PT, mesma coisa. No impeachment da Dilma, a gente foi descobrir, a gente também foi monitorado pela Dilma. Então é assim. É só, um é verde e amarelo e outro é vermelho. Eu não quero escolher nenhum dos dois porque acho que dá pra gente escolher coisas melhores. Dá pra gente destruir o crime organizado, coisa que nenhum dos dois fez. Dá pra gente fazer, finalmente, grandes reformas que melhoram a economia brasileira, como nenhum dos dois fez. Dá pra olhar assim, o Brasil vai precisar ter uma bomba atômica nos próximos 30 anos. És a favor? Total. Porque, olha só. Por quê? De maneira clara. Pense a seguinte coisa. Pegue as nações com os maiores territórios do mundo, tá? Vou pegar Rússia, Índia, Estados Unidos, Austrália, China... Vamos botar a União Europeia e Brasil. Desses todos, apenas Brasil e Austrália não tem bomba atômica. Aí população. Aí você vai ter Brasil, você vai ter Rússia, vai ter China, com populações de mais de 150 milhões de habitantes. No fundo, tirando um ou outro país, tipo Indonésia ou países lá da África, tipo a Nigéria, que está crescendo a população, você vai ter a Rússia, a China, o Brasil, os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia. Tá? Isso também contando que tem o território. E aí, quando for país, território e PIB, no fundo, as únicas nações que têm PIB alto, população grande e território grande são Rússia, a União Europeia, China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Qual desses únicos 6 que não tem bomba atômica? É o Brasil. Qual um dos únicos 6 aqui que não é levado a sério na política externa internacional? Política externa internacional, eu fui redundante, política externa, Brasil. Então assim, o Brasil é o bobo do jogo. O Brasil é o bobo do jogo, ele tem muito recurso natural, tem as tais terras raras, tem água, terra agricultável, sol, tem a Amazônia, tem uma reserva genética gigantesca, está logisticamente muito bem colocado para o mundo que vai viver o sul global nesse próximo século, e não tem bomba atômica, não se protege, não tem fronteira protegida. Eu cruzei a fronteira com a Argentina e não existe fronteira. Se você for para Roraima agora, os venezuelanos entram e saem como quiser. Roraima hoje é venezuelana. Roraima foi tomado, e a gente ainda paga Bolsa Família para os caras. Isso é um país soberano? O Lula fala que esse canalha fala que o Brasil não é soberano. Inclusive, partes do território brasileiro são tomadas pelo tráfico, que já é internacional. Se os Estados Unidos quiser depor um presidente da República Brasileira, ele faz isso em uma noite. Igual fizeram na Venezuela. Em uma noite? Uma noite. Uma noite. As forças especiais americanas derrubam o Brasil em uma noite. E quem tá, assim, eu queria até perguntar se os demais candidatos a presidente da República, pré-candidatos, conhecem a Palantir, conhecem os novos sistemas de defesa e tecnologia de guerra americanos. Os caras agora estão dando um salto. E a gente está aqui
perdidinho. Se a gente não se adaptar a esse novo mundo que tá vindo aí, eu vou falar, o Brasil acaba. O que vai acontecer? Num conflito cada vez mais quente entre Estados Unidos e China, o Brasil pode ser alvo de uma partilha. Igual já aconteceu na história da humanidade muitas vezes. Ah, isso aqui fica zona de influência chinesa, isso aqui fica zona de influência americana. A gente pode ver esse tipo de coisa acontecer. A Venezuela foi isso, estava como zona de influência chinesa até ontem, agora os Estados Unidos invadiram lá. Os Estados Unidos querem que a Groenlândia seja deles. Os Estados Unidos estão olhando para a América Latina agora como uma reserva estratégica. Qual é o nosso papel nisso? Ser vassalo? A gente vai precisar se armar. Eu estou avisando isso e assim, estou avisando igual o Churchill avisava para os ingleses na véspera da Segunda Guerra Mundial. Vamos precisar se armar, esse Hitler que está aí vai dar problema. Eu estou avisando. Tinha razão? Sobre bomba atômica, sim. O Enéas era um soberanista. Eu posso discordar pontualmente em alguns elementos de política econômica, tal dele. Dito isso, tem uma questão que nos une. O Enéas era um soberanista, ele acreditava num papel... Te inspira nele, Renan? Nesse ponto, com certeza. Porque tu fala rápido, só não fala alto que nem ele, mas tu fala Poderia rápido. falar mais alto, Isso, né? isso. Não precisa, tá bom assim. Mas eu digo que pela exposição do conteúdo vista aqui, a forma como você expõe, me parece que tu tens uma certa inspiração no legado dele, ou não? Olha, eu fiz meu pai votar no Enéas em 94. Né? Eu enchi o saco do meu pai. Ainda, né? Não votava, eu tinha 10 anos. Mas eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe para votarem nele. Meu primeiro voto para deputado federal em 2002 foi no Enéas. Não acho que ele foi um parlamentar bom, tá? Porque Não, aqui, no parlamento ele ele não mandou bem. Dito isso, ele tinha essa noção que eu tenho, que eu vou, até para não parecer um cara negativo com todo mundo, que eu vejo o Aldo Rebelo também tem. Eu li o livro do Aldo Rebelo, ele é pré-candidato à presidência. Uma noção otimista sobre o passado e o futuro do Brasil. E o Enéas tinha isso. A gente tipo, o Brasil é a maior experiência tropical do mundo. Né? Todo mundo fica, ai não, eu queria ser colonizado por holandeses. Isso aí, papo de boiola, papinho furado. Foram os Portuga que conseguiram construir esse negócio, que é uma nação de dimensões imperiais, em área tropical, possível, funcional, e é a maior experiência tropical do mundo, que tem que ser a maior nação tropical do mundo, a única nação do tal do sul global a criar uma cultura própria, com fusão de matrizes europeias, africanas, com os povos nativos. Pô, a gente tem que ser muito otimista sobre isso. Se a gente resolve nossos problemas econômicos, administrativos e se arma e se protege, o Brasil será uma das 5 maiores nações do mundo. E aí eu jogo esse desafio para todo mundo que fala que o Brasil não é de nada. Veja, estamos no ápice da civilização humana, no ápice do gênio humano. Mundo indo para Marte, indo para a Lua. Imagine um cenário em que nos próximos 30 anos, no ápice da história humana, um povo nosso que a gente vive se zoando, nós somos uma porcaria, ser uma das 5 maiores nações do mundo. Nós temos tudo para ser. No ápice da humanidade, nós, os brasileiros, podemos ser uma das 5 grandes nações. Eu quero entregar isso. E nós podemos. É o nosso destino. E ainda jogo um desafio. Se não nos tornarmos isso, nós vamos nos dividir, vamos ser uma porcaria. Vamos ser mais uma republiqueta. Santa Catarina vai dividir aqui com o Sul, vira zona de influência de alguém, São Paulo vai acabar saindo, o Nordeste vira outra coisa. E por que eu digo isso? Porque, na prática, a federação como está hoje não vale a pena. Não vale a pena nem para o maranhense, nem para o catarinense. Renan, pena de morte e prisão perpétua. O que pensas a respeito? Eu sou, em termos valorativos, favorável. Eu acho Dois? aos dois. Eu acho que certas pessoas não têm recuperação. Certos crimes não têm recuperação. Ah, Renan, mas você é cristão. Eu falo assim, aí, cara, eu vou ter meu julgamento final. Aí, se eu tiver errado, aí eu que vou pagar. Agora, aqui, nesse mundo terreno, tem pessoas que merecem uma punição capital. Aquele homem que estuprou... Posso falar essas palavras aqui? Que violentou, né, uma freira de 82 anos. Horrível. O que levou aquele homem a fazer isso? Foi apenas desejo sexual? Não foi. Existe recuperação para um ser humano desse? Óbvio que não. Ele torturou aquela mulher. Ele matou ela com pauladas, com um caibro. Esse cara, ele tinha que ser, né, do ponto de vista orgânico, ele tinha que ser decomposto. Né? Não tem o que fazer. Agora, isso infelizmente, é cláusula pétrea. Então, o que eu faria já com a legislação que nós temos, sem alterar totalmente a Constituição, fazer uma Constituição nova, é aumentar muito as penas. Muito, muito. Fazer com que esse cara nunca mais saia da cadeia. Isso dá pra fazer. Renan, presidente, acaba com todos esses programas sociais, Bolsa Família e os outros mais ou não? Não, eu reformo. Eu tenho que reformar. Eu reformo porque é o seguinte, você tem lugares no Brasil que não existe atividade econômica. E aí eu coloco aqui, assim, vou pedir um pouco de e é difícil eu pedir essa generosidade pro povo de Santa Catarina que está pagando a conta. Vocês estão pagando muita conta e vocês são altamente produtivos quando comparados com o resto do Brasil. Agora, quando eu rodeio o interior do Maranhão, tem cidades inteiras que não tem nenhuma atividade econômica. E não é que o cara não quer. Eu entrevistei uma família, eles falaram assim, não, a gente tem uma agriculturazinha aqui. Eu poderia produzir mais, mas não tem uma estrada. Eu não consigo levar para fora o que eu produzo. Eu tô falando um homem muito simples. Aí o que é obrigado? Aí a filha dele é obrigada a trabalhar na prefeitura para comprar o voto da família toda. Então não é que o cara não quer ralar.
aquela pessoa acaba tendo que depender do Bolsa Família para subsistência. Se eu corto isso agora, duas coisas vão acontecer. Essas pessoas vão migrar para cidades grandes, vão morar numa favela, vão migrar inclusive para cá. 2, essas pessoas vão perder o mínimo de dignidade que elas têm. Eu quero que essas pessoas dependam do Bolsa Família? Não. Eu tenho que fazer uma transição. Primeiro, cortar a fraude. Segundo, ir nessas cidades e oferecer para todo mundo que é saudável e funcional frente de trabalho. A pessoa vai para uma frente de trabalho. Ó, não tem estrada, não tem rua, o governo federal junto com o governo municipal vão pavimentar isso aqui tudo. Você vem trabalhar com a gente, vai ganhar mais do que no Bolsa Família. Chamar as pessoas para participar disso. Botar essas pessoas para trabalhar. Porque aí, o cara aqui de São Paulo, Santa Catarina, ele vai ver e falar, pô, peraí, meu dinheiro tá custando ainda caro, mas meu dinheiro tá valendo alguma coisa. Porque o que não dá é pra uma pessoa receber sem fazer nada. E terceiro, aí sim, você botar uma política de metas que conte para o administrador público a redução de número de pessoas em bolsa. Aquele município vai receber mais dinheiro do governo federal caso o número de pessoas nas bolsas diminua. Isso é um critério de avaliação. E aí, com esse critério de avaliação, a gente vai fazer com que o prefeito foque em fazer empresas se instalarem ali, as pessoas empreenderem mais, não dependerem dos auxílios, para a prefeitura ter mais recursos. Esse é o jogo de estímulos. Tá? Para que no longo prazo a gente não dependa tanto de uma coisa como Bolsa Família. Agora, eu não sei se eu estou me alongando nas respostas, me corrija, por favor. Há um problema, e eu vou jogar aqui, é um problema que vai chegar para vocês aqui de Santa Catarina, eu vou colocar gente lá de São Paulo, que minha família é de São Paulo, para todo mundo, eu vou botar o problema aqui na mesa. A inteligência artificial está vindo aí, e aí você vai começar a ver empregos em massa desaparecendo. Muitas pessoas vão conseguir se adaptar, outras não. E aí a gente vai começar a ver pessoas de classe média precisando de auxílios. É um mundo novo que está vindo aí. Para a gente sobreviver a esse mundo novo, o Brasil vai precisar investir muito em tecnologia. Mas muito, muito. E hoje isso não existe, né? Então, algum presidenciável está falando isso? É a pergunta que eu deixo. A gente vai precisar. Marcos para startups, marcos regulatórios, trazer data center para o Brasil, só a gente tem energia barata. Ou seja, tem muita coisa a fazer aí para esse problema não atingir as pessoas que hoje são produtivas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal O Futuro dos Cortes. Te vejo no próximo vídeo.